Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, estou vindo aqui com uma abordagem diferente, né, aqui com a imagem do fundo do aplicativo Maya Mechanics. Então, eu vim aqui falar a respeito do assunto dos circuitos, né? Então, eu fiz os vídeos de circuitos lá, eu vi que houve uma certa confusão. Então, eu vou tentar explicar o assunto dos canais, tá? Porque quando a gente está falando de circuito, a gente está falando dos canais, né? De energia que fluem, né, por dentro do corpo gráfico, né? De centro para centro. Essas conexões, eu vou tentar falar aqui no vídeo de uma forma diferente, né? A percepção dos canais e onde o circuito, né? Esses grupos entram. Mas antes, espero que estejam vendo aí o desenho humano no fundo, e o meu mouse também. Vamos ver os neutrinos, que é o fluxo do tempo dos neutrinos, né? Então, para quem conhece o desenho humano, sabe que nós somos condicionados por neutrinos, que seriam o subproduto das estrelas, e eles entram aqui na Terra e eles atravessam a nossa massa, né? Então, estamos sendo tá caindo uma tempestade de neutrino na gente o tempo todo, trilhões e trilhões de neutrinos transpassando a gente e condicionando a vida na Terra. Então, aqui nesse desenho que eu estou mostrando hoje, é o momento de agora, talvez um pouquinho atrás, um tempo atrás, né? Eu abri uma atenção um tempo. Mas aqui o que a gente vem trazer de sabedoria, né, em respeito do dia? Então, aqui a gente bate o olho, o que a gente vê? A gente vê que esse fluxo de informação de neutrino que está vindo para a Terra, ele está tendo essa conformação. Se a gente observar aqui, Sol, Terra, Lua, nodos lunares, a gente tem essas localizações. São as localizações dos planetas no momento atual, né? Então, dependendo dessas localizações, estamos recebendo condicionamentos diferentes na vida, né? Sempre tirando a gente do nosso ser, do nosso eixo, e colocando a gente para tomar decisões erradas, se perderem em assuntos errados na vida. Então, vamos analisar essa energia do dia, né? Então, o que a gente vê aqui que chama atenção? A gente vê que tem a definição aqui, ó, de dois canais, né? Então, estamos vivendo, todos os seres humanos estão vivendo sob a influência desses canais. E o plexo solar, né? Então, a gente vê que o canal conecta a outra porta, né? Ou duas portas se conectam e cria essa energia que flui. Então, aqueles centros, eles ficam definidos, né? Então, a energia deles está no céu, né? Está chegando aqui e todos estamos vivendo essas características. Então, a gente consegue perceber que há o sacral no céu, então todos estão ali com energia. Pessoas que não têm sacral aberto, tomar cuidado, né, por conta que estamos recebendo essa fonte de energia, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, porta 59, né, a porta 59 na Terra, tá? Então, é uma porta relacionada a quebrar as barreiras para a intimidade, né, e vive papéis genéticos nessa questão da abertura, né, para a intimidade. E aqui a porta 59 hoje está na linha 4, que seria a irmandade, né? Então, amizade em primeiro lugar, né? Então, o momento de se conectar com as suas amizades, né, intimidade, para apoiar as suas redes, né? E a 6 é a porta que chega com o conflito emocional, que traz aquela fricção necessária para haver a intimidade, né? Então, a definição aqui é o canal da intimidade. Então, estamos vivendo essa energia, né, essa influência emocional para fazer intimidades. Lembrando, é o plexo solar. Então, o plexo solar ele sempre funciona em ondas, né, ondas emocionais. Então, podemos estar sendo atormentados por altos e baixos emocionais. Né? Então, falando aqui do plexo solar, estamos emocionais, assim por se dizer, né, vivendo a emocionalidade nesse processo de vida. O que eu vejo é que a emoção ela está muito tempo no céu. Então, esse ano teremos muito plexo solar, né? Um ano muito emocional, assim por se dizer.
E ainda mais esse momento que nos encontramos, né? Porque ó, os nodos lunares desse momento, que é mais ou menos as estações do ano, né? Tem um tempo ali de não sei quantos meses, mas a gente tem essa variação no ano, acho que umas 4 vezes. Enfim, o momento agora realmente está sendo essas questões emocionais. Ó, as duas portas elas estão dentro do plexo solar aqui. Né? Então vai ser um tempo aí em que vamos estar vivendo, olhando, né? Olhando questões de conflitos íntimos, vivendo crises, né? Crises emocionais, principalmente se não estivermos alinhados com a nossa tomada de decisão. Né? E quando a gente estiver saindo da estratégia de verdade, a gente pode se ver vivendo à sombra dessas energias. Mas, continuando aqui, então, estamos todos emocionais, né? E ainda, né, com a emoção expressada na garganta. Então, não é só estamos todos emocionais, porém estamos conseguindo também iniciar, né? Tem esse impulso para começar uma coisa, né? Tem esse motor chegando na garganta, né? Expressando, querendo expressar alguma coisa, essa emoção está querendo expressar alguma coisa. E aí aqui a gente tem o canal da transitoriedade, um desenho de um João faz tudo. Então é aqui onde a gente vive a experiência, a gente tem as quebras de expectativas né, dessa onda de fluxo de desejo. Mas aqui a gente tem um desenho feito para tentar fazer tudo, um pouco de tudo na experiência, se permitir sentir ela, né, essa experiência abstrata na sua essência, para poder expressar progresso ao longo da experiência. Lembrando, é uma energia abstrata, fala sobre o passado. Né? E chega aqui na garganta. Então, também a gente tem essa expressão no céu, nos astros, nos condicionamentos que estamos vivendo hoje. Né? Então, se você é gerador, você pode estar ali saindo da sua estratégia de autoridade e tentando iniciar coisas novas, às vezes pode estar perdido nesses assuntos, né, emocionais, assim por se dizer. Então, o importante em reconhecer, né, os condicionamentos do dia é entender aquilo que estamos recebendo influência, né? Porque se a pessoa não é emocional, né, a pessoa está aqui sendo definida emocionalmente, ela pode estar se identificando como uma pessoa muito emocional e pode estar vivendo baixas e pode estar tomando decisões erradas em cima disso, sei lá, saindo da sua estratégia de autoridade, e é só um condicionamento. Né? Então, isso é transitório. Os condicionamentos, eles são transitórios, né? São épocas, momentos. Então, é isso. Nós estamos vivendo hoje a canal do acasalamento, né? Então, velho, abrindo para a intimidade, tendo esse potencial de fazer novas intimidades, lembrando, sejam intimidades corretas, né? Porque se você não estiver seguindo estratégia de autoridade, você não vai conseguir viver isso na sua luz, assim por se dizer, né? Vai ser incorreto. Então, precisa estar na estratégia de autoridade para conseguir perceber esses condicionamentos funcionando de forma correta, né? Seja na satisfação, na paz, no sucesso ou nas surpresas. Então, agora que eu já falei mais ou menos, né, o que estamos sobre influência aqui nos astros, agora vamos falar um pouco dos canais. Então, eu fiz os vídeos de circuito e aí eu vi que a galera meio que não entendeu. Porque o que, que acontece? Circuito, a gente começa a falar de circuito, a gente está querendo pegar esses canais e agrupar em grupos. Né? E daí, partindo desses grupos, a gente começa a trazer as informações de cada canal. Né? Então, antes de pensar em circuito, o que eu acho que para mim fez muito sentido para começar a entender os canais. Primeiro, olhar os centros. Ó, vamos pegar aqui um desenho agora. Pronto, um desenho. O desenho do dia, se a criança nascesse hoje. Então, beleza. Então, o que, que acontece? A gente tem aqui, né, os centros. Né? Então, quando a gente está começando a querer ver canal, é interessante que entenda os centros de energia. Ah, por que, Felipe? Por que é importante entender os centros? Porque os canais, eles nada mais são do que a conexão entre esses centros. Então, antes de você começar a se perder no canal, o que, que esse canal significa, como que ele se expressa, essa característica se expressa na minha vida. Enfim, antes de você se perder aí, se perde nos centros.
Então, começa a estudar o centro de um modo geral. Então o plexo solar é uma emoção, ele fala de emoções. O plexo solar ele sempre vive altos e baixos. O plexo solar ele tem muito mais a ver com o mundo do sentimento, né? Então é uma coisa que é abstrata, tem mais a ver com aquelas coisas que se passaram, né? Então a gente sabe que o plexo solar precisa de tempo, né, para tomar as decisões. Então ele sempre está vivendo uma onda. Daí você vai no sacral, o centro sacral. O centro sacral é o centro da fertilidade. É como se fosse a nossa bateria de vida dentro do desenho. É aquilo que mais gera energia, o centro sacral. E é uma energia que quer ser gasta, né, numa atividade, mas essa energia ela só consegue ser direcionada se ela esperar que as coisas cheguem para ela. Então você começa a entender o centro sacral. O centro sacral ele só funciona em resposta. O plexo solar ele só funciona no tempo, ele tem que esperar, porque de primeira ele nunca sabe, né? Daí a gente vai aqui para o centro esplênico, que está definido. O centro esplênico, ele é diferente, ele é um centro de consciência, né? O plexo também tá? É um centro de consciência emocional, consciência que toma consciência no tempo das coisas. Não no tempo que você quer, mas no tempo que as coisas precisam para serem digeridas. Aqui no esplênico a gente tem a consciência instintiva. Então, a consciência instintiva ela é antiga, né? Uma coisa mais dos animais, né? Que a gente percebe essa intuição inteligente, essa inteligência do corpo para a preservação da nossa saúde no existencial. Então, a gente fala também de saúde, saúde biológica, né? Células de defesa. Então, seria esse centro responsável por ser o nosso escudo nessa existência, diante das intempéries da vida, e são medos existenciais, né? Eles funcionam espontaneamente no momento presente. Então, é uma consciência espontânea. Então, ela só é, né? E lembra medo, né? Medo seria uma palavra-chave para entender o esplênico, né? Porque é um medo existencial, né? Que tem, claro, uma função para cada pessoa. A pessoa pode ter medos diferentes e viver essa intuição de forma diferente, tá? Daí a gente tem a garganta, vamos vendo que tudo que está definido aqui. A garganta é um centro de expressão, né? Então, expressão, ação também. Pode ser ação, Felipe? Pode, porque se você tem um centro motor, sacral, ego, plexo ou pressão, que por algum motivo chega na tua garganta, você tem também esse potencial de gerar uma ação. Isso não significa que seja correto você iniciar a coisa se você é um gerador manifestante, que vai ter um motor conectado à garganta. Mas a garganta ela serve para essa questão da expressão e da ação, né? A expressão pode ser mental, né? A expressão pode ser dessa força de vontade, então a gente está vendo uma ação aqui, pode ser uma expressão da sua emoção, né? Que pode gerar uma ação. Enfim, também a gente pode ter uma expressão apenas do centro G, que é uma expressão da sua direção, uma expressão da sua identidade, no caso seria uma direção, né? Então a gente tem esses canais aqui de papéis, assim por se dizer que seriam essa expressão da direção. E, vamos falar os outros centros, tá? Eles estão em branco, mas, daí tem o centro G é isso, identidade. Identidade é o que você sente como uma espécie de identidade seria amor ou direção, entendeu? Que seria eu sou o Felipe e eu estou indo para lá. Isso é minha identidade. Então, ter o G definido, né? O G fala sobre sua própria identidade, seja sentindo amores, amar o corpo, amar o universo, meio que, sabe, amar tudo de forma igual, amar o próprio jeito de ser, o próprio comportamento, amar a humanidade. E as portas de direção também, né? Que é o alfa, o líder que olha para o futuro, né? Olha pelo o alfa, né? Que está olhando pelo futuro. A gente tem a porta 13, que é a escuta, porque escuta o abstrato para fazer um sentido, né? Trazer um significado mais profundo ao que significa estar vivo nessa experiência, né? Enfim, a porta 1, que é a porta da expressão individual, uma energia muito yang, puramente artística, né? Uma expressão da sua direção de vida. A porta 2 é o receptivo, seria não aquele que expressa, mas aquele que recebe
a direção, que sabe a direção. Enfim, né? Então o centro G ele fala desses temas de identidade, amor e direção, entender isso, né? Então a gente já sabe que, pô, se o centro G está conectado aqui, por exemplo, ao esplênico, ele não está, mas finge que ele está. Então a gente já sabe que é o quê? Uma intuição existencial, uma coisa espontânea agora para sentir um amor, né? Para sentir a sua própria identidade. Então, antes de começar a entender os canais, vocês já vão entendendo os centros. Tipo, não cheguem nos canais sem terem dominado o assunto dos centros. E daí aqui a gente tem o ego, o centro da força de vontade, é um centro motor. Ele também pode sustentar a ação, né? Se tiver a porta 2145, né, ele inicia também, tem esse potencial de ação. Mas o centro cardíaco, ele tem essa força de vontade, né? É um centro motor. Então, é um centro que fala sobre provar, né? Provar o seu valor no plano material. Como eu posso dizer? É um centro que está aqui para apoiar, receber apoio ou se centrar em si mesmo, né? Para você almejar, né? Conseguir as coisas que são para você, necessitar ser o primeiro, ou você ter força de vontade para controlar questões materiais, ou você ter força de vontade para reinventar uma coisa, às vezes para conseguir vender um produto, ou se você tem uma força de vontade sustentadora para conseguir lidar e arcar com essas questões, às vezes familiares, de ir trabalhar para apoiar a família, receber um pouco de amor em troca, né? Então a gente tem o centro cardíaco com essas energias que tem tudo a ver com força de vontade, né? E força de vontade, ela tem esse sustento muito poderoso no plano material. A gente percebe isso, né? Tipo, eu vou fazer aquilo, eu vou chegar naquela meta, e a pessoa conseguir provar para os outros que ela consegue fazer aquilo, que ela chega na parada. Então isso é nobre, né? O centro do ego, ele é um centro nobre, ter ele definido, né? Nascer para provar coisas. Se você tem ele em branco, já sabe que você não tem que se perder em provar nada para ninguém. Mas, então, quando você tem o centro do ego conectado, a gente vê que é força de vontade para sentir uma emoção, força de vontade para sentir uma intuição, né? Força de vontade para a expressão. Então, quando a gente está vendo os canais, a gente está estudando o centro. Eu vou seguir falando deles, tá? Mas a gente entende o que significa o centro e aí faz assim, então o centro cardíaco aqui conectado ao centro G é uma força de vontade para um amor, né, para sentir uma identidade. Então, o canal 2551 ele tem a ver com isso, entende? Então, quando você vai começando a ver os canais pelas conexões dos centros que eles estão, vocês vão se familiarizando com a energia. Daí depois vocês vão vendo mais informações em respeito dela, até você ver o que significa esse canal, né, na tua vida. Então, a gente vamos aqui para baixo, a gente tem a pressão, pressão, velho, pressão para fazer. É tipo uma aceleração, é um estresse que também faz a gente acelerar as coisas na vida, principalmente questões existenciais, velho, né? Coisas da Terra, as questões que chegam e o estresse ele é uma espécie de combustível para você lidar com aquelas coisas, às vezes com mais constância, fazer as coisas às vezes um pouco mais rápido, né? Quando você tem ele aberto, você pode ter a sombra de querer acelerar demais as coisas na vida, né? Porque tentando se livrar do estresse, mas aí você não consegue, você podia ter feito as coisas mais devagar. Mas o estresse ele traz esse combustível, né? Essa pressão para. Então a pressão para se emocionar, né? Plexo solar conectado ao plexo. A pressão para sentir uma intuição existencial. A pressão para mudar os seus, né? Mudar a forma de gastar energia para responder a outra coisa, uma pressão para responder para outra coisa, correto? Para outro detalhe, para outra mutação, ou para um novo ciclo de vida, sei lá. São as pressões. E aqui em cima, na mente, a gente tem o centro ágil, né, que é o centro da conceitualização. E a pressão, que é a pressão para conceitualizar. Dá para ver que eles estão presos aqui num sistema, que só estão eles ali, né? Eles não se conectam ao resto do corpo. Então a gente sabe que isso daqui é nosso processador, né? Nossa mente, que não está aqui para se perder na tomada de decisão hoje em dia, né?
Então, aqui a mente, a gente tem esse potencial de conceitualizar a vida, é trazer uma inspiração mental a uma forma mental, seja uma coisa abstrata, que é flash sobre o passado, seja uma projeção sobre o que pode acontecer no futuro, ou uma voz em acústica ali no momento presente, né? Trazendo a acústica, trazendo a linguagem individual. Então, a gente tem esses três potenciais temporais na nossa pressão de pensamento aqui, para conceitualizar a vida. Então, quando a gente tem essa pressão aqui colorida, conectado no ágil, né, a pressão de pensamento conectado ao ágil, então a gente tem uma pessoa que tem uma pressão para pensar consistente na vida. Né? Eu nem preciso ver os canais, claro que eu posso saber se é sobre o futuro, sobre o passado, ou é no presente que a pessoa está. Mas o mais importante é entender os centros. Ah, então o canal de lá para lá é tal. E isso tem que estar muito fixo dentro da tua cabeça para você ir adentrando e subindo os outros degraus. E é isso, daí é o conceito conectado à garganta, é essa expressão do plano mental, né, do seu conceitual, seja das suas opiniões lógicas, seja de umas das suas ideias abstratas, ou seja a sua voz em acústica, que pode ser genial e trazer, né, coisas acima, além, pensamentos para trazer outras visões, né, insights, no caso. Então é isso, a gente deu uma batida aqui em todos os centros. Então, antes, né, de começar a olhar o circuito e querer ver o canal, velho, faz esse estudo, né? Tipo, pega os centros, vê os seus centros conectados. Ó, eu já sei que essa pessoa aqui tem uma resposta para a expressão resposta, um gerador. Então, eu tenho que esperar que as coisas cheguem, aí ela responde e tem uma intuição conectada também à garganta, né? Então, ó, os três estão conversando, né? Esse é o canal da integração, é um canal interessante, diferente nosso desenho, né? Que tem características muito individuais, é muito uma coisa interna da pessoa, dos processos individuais dela. Mas a gente sabe que é um gerador, então é uma resposta à expressão, né? No caso, é uma resposta para se ocupar, uma resposta para se ocupar e se atarefar e gastar energia durante o dia. Né? E tendo uma intuição também conectada a esse sistema, né? Então, uma pessoa também que está ali no existencial e tem esse potencial intuitivo e espontâneo de surgir alguma coisa nova, né? Então, a gente começa a ver isso, tá? Daí a gente vê aqui a emoção, entendeu? A emoção, uma pessoa que tem uma resposta para se emocionar, mas ela, como ela é emocional, a gente já sabe que é uma pessoa, é um canal que precisa de tempo. Então, é um mundo da emoção que demanda tempo para saber o que quer em resposta, né? Então, ó, daí a emoção, a expressão. Então, uma pessoa que tem esse potencial de levar o lado emocional dentro de si à expressão. Lembrando que ela precisa esperar para expressar as coisas com clareza, e não no nervosismo impulsivo, né, de qualquer jeito. Então é isso, gente. Espero que por essa análise que eu fiz aqui, vocês entendam o que vocês têm que fazer. Estudar os centros e começar a conectar eles e ver o que sai, quais são as sentenças que saem. Ah, eu sou uma pessoa que eu trago meus conceitos mentais, a expressão, e trago a minha emoção também. Né? E você começa a fazer essa relação dos centros primeiramente. Daí mais para frente vocês vão entender que esses canais eles são divididos em grupos. E os grupos eles são importantes. Eles são simples, são palavras-chave que você vai ver, entendeu? Ah, os canais tribais falam de tribo. Ah, tribo é família, recursos, papéis tradicionais, sensibilidade às necessidades da tribo, né? Daí você vê o individual. O individual é uma coisa pessoal, é um processo muito individual naquela pessoa que está preso dentro de si e que acaba vivendo processos, às vezes, de melancolia interna, porque sempre está ansiando para que a novidade chegue na vida, mas ele tem que esperar, porque a novidade só chega na hora que ela chega. Daí o coletivo é o plano do tempo, né? É o passado e o futuro no nosso ser, é onde esse passado e o futuro se desenvolvem. Então tem tudo a ver com viver uma coisa, porque você tem que viver para ter um passado, né? Então você vive, experimenta, sente o passado, cria algum sentimento sobre aquilo que você viveu.
que é meio abstrato, mas você viveu a experiência, sentiu, processou, maturou, né? E a lógica já ela está olhando pelo futuro, então são processos que estão relacionados a padrões no futuro. Aquele momento que você está olhando o campo do futuro, do que pode acontecer, né? Você está olhando o mundo da lógica, né? Então é isso, os canais eles estão divididos nesses grupos, né? Qualquer coisa, baixem uma imagem que tem os circuitos para vocês entenderem quais circuitos são, né? Entender qual que é o tribal aqui, entendeu? Qual que é o individual, qual que é o coletivo, né? Daí tem o da integração, que é esse canal mais especial, que tem várias portas, e que ele fala de um processo muito de autoempoderamento, que significa a pessoa se dar poder, estar dentro de si, presa no seu próprio movimento interno, sabe? E é isso. Bom, espero que tenham gostado, mas, como eu já falei, estudem os centros primeiro. Não adianta querer se jogar de cabeça em canal e tentar entender o canal sem que você não entendeu o centro, e o que aquele centro representa, né? Sejam os 3 centros de consciência, plexo, o ágina e o esplênico, entender como essas consciências funcionam, né? O ágina é tempo, é a consciência mental ali com que a gente se identifica, consciência autorrefletida, né? Que não está aqui mais para tomar decisão na nossa vida, né? É só uma máquina de processamento, ela não está aqui mais para falar, eu quero fazer isso aqui, não, o corpo meio faz sozinho, né? Esplênico, intuição existencial, plexo solar é a consciência na onda, então demanda tempo. Então vocês vão entendendo o que cada centro significa, né? E aí vão fazendo essas conexões entre eles e vendo aí. E vão estudando, faz do coleguinha também. Espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouco esse tema dos canais. Foi grande esse vídeo, mas é isso. Daí, mais uma inspiração, eu faço mais um vídeo no canal. Valeu, espero que tenham gostado. Eu não estou conseguindo